Paz para todos, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo passado eu falei sobre o enigma de Sansão. Sansão foi um homem escolhido por Deus. A história está narrada no livro de Juízes. Ele foi escolhido para livrar o povo de Israel da opressão dos filisteus. Para isso, ele tinha que guardar um voto, que é o voto do Nazireu, que está lá no livro de Números, capítulo 6. O voto do Nazireu constituía em não fazer três coisas. A primeira, não beber bebida forte. A segunda, não tocar em nada morto. E a terceira, não cortar o cabelo. Ele seguiu todas as recomendações, mas ele vivia num ambiente onde todo o povo dele era escravo, era oprimido. E ele, querendo sair dessa opressão, ele se apaixona por uma filisteia que fazia parte do povo opressor, mas se ele casa com ela, logo ele fica livre, ele não é mais escravo. Então ele quer muito esse casamento. O problema é que ele sendo escravo, ele não tem dinheiro, não tem recursos. Naquele tempo, o casamento, a festa de casamento durava 7 dias. E já, com certeza já deveria estar pesando no bolso dos pais de Sansão e de Sansão bancar aquele casamento. Mas no decorrer das idas e vindas para poder encontrar com a noiva, ele se depara com o leão. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor vem sobre Sansão, ele rasga o leão e ele vai embora. Quando ele volta pelo mesmo caminho, ele vê mel na carcaça do leão. Ele pega aquele mel, come o mel, dá para o seu pai e para sua mãe, e o seu pai e sua mãe não sabem que vinha do leão aquilo. Aquilo ficou muito marcado na mente dele, né? Foi a primeira vez que Deus usou ele, e aquela cena, né, ficou muito na cabeça dele. E na sua festa de casamento, né, são 7 dias, ele traz 30 convidados dele, e a esposa também traz os convidados filisteus dela, os amigos que ela conhece. Chegando na festa, todo mundo lá feliz, alegre, satisfeito. Eu acredito, não está escrito, mas provavelmente Sansão, no momento de brincadeira, faz um enigma. O enigma é: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E ele fala: se vocês adivinharem, eu darei para vocês 30 roupas e 30 lençóis. Se vocês não adivinharem, vocês vão me dar 30 roupas e 30 lençóis. Na verdade, é uma forma de ele arrecadar dinheiro. Como eu falei, é muito caro o casamento. Você já casou, se você pretende casar, você sabe que roupas festivas, roupas de casamento, é cara. Roupas de festa é cara, mas de casamento em particular é muito cara. Então, ele faz esse desafio, os filisteus aceitam. O problema é que eles não querem perder esse enigma, pelo simples fato de que, se eles perderem esse enigma, fica como se um reles escravo ter vencido seu patrão. Por questão de ego, eles não queriam perder de forma alguma essa aposta. Só que não, é algo que não tem como se vencer. Como é que vai vencer isso aí? O enigma faz parte da história de Sansão. Então é óbvio que não teria como adivinhar. Mas, com os egos inflamados, ninguém levou isso em questão. Simplesmente, dá-nos o enigma e nós vamos adivinhar. E aí no versículo Juízes 14 diz assim: disse-lhe, pois, Sansão: eu vos darei um enigma para decifrar. Se nos 7 dias das bodas, que são 7 dias de festa de casamento, o decifrates, descobrireis, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupa. Se não puderdes decifrar, vós me dareis a mim 30 lençóis e 30 mudas de roupa. E eles lhe disseram: dai-nos o teu enigma a decifrar para que ouçamos. Então ele disse: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Em 3 dias não puderam adivinhar o enigma. Então, falou isso no primeiro dia da festa de casamento. Passou 3 dias, que vergonha, hein? Ninguém sabe como é que é esse enigma. Versículo 15. Sucedeu que ao 7º dia disseram a mulher de Sansão: persuade o teu marido que nos declare um enigma, para que, porventura, não queimemos a fogo a ti e a casa do teu pai. Chamar-nos aqui para vos apossados do que é nosso, não é assim. Então você vê, olha que uma brincadeira tomou uma proporção terrível. Lembra que Sansão trouxe os seus amigos. Ela trouxe os amigos dela, que é filisteu. Ela conhecia bem essas pessoas.
eles se sentiram tão afrontados com o enigma de Sansão, que eles deixaram claro, ó, você vai descobrir e vai nos dar a resposta. Porque se você não fizer isso, eu vou queimar você e sua casa. E aí eles falam uma coisa interessante, ó. Chamaste-nos aqui para vos apossardes do que é nosso. Ora, eles eram convidados de uma festa. Apossar do que é nosso, ó, é a casa da mulher, não tem nada a ver com eles. Mas o que eles estão querendo dizer aqui, na verdade, é que eles não aceitam um escravo fazer parte da possessão dos filisteus. Porque uma vez que Sansão casasse com ela, agora então Sansão, ele também teria um nome, ele também teria direito. E ele falou assim, ó, você, para pegar o que é nosso, ou seja, nós que está se referindo aqui, é nós filisteus. Então não é para dividir com o escravo. Então aqui, nesse versículo aqui, você vê a chave do problema. O problema aqui é o preconceito, a raiva que eles tinham de Sansão. E você vê que uma brincadeira tomou uma proporção muito gigantesca. Às vezes você faz brincadeiras que você parece que não percebe o quanto isso pode ir longe. Às vezes a gente confia demais em pessoas, né? E faz brincadeiras ou se coloca em situações e não vemos o todo, né? Tem gente que é muito ruim, a Bíblia fala isso. A Bíblia fala no livro de Gênesis que havia os filhos de Eva e havia os filhos da serpente. A serpente ia ter filhos? Não, ele estava querendo dizer que as pessoas seriam seduzidos por essa serpente, que no caso é o diabo, e fariam a vontade do diabo. Então, há essa dicotomia clara, desde Gênesis até então. Você vê, como eu estou falando aqui, próprio dos filisteus, que eram cruéis, sanguinários, os assírios, depois você vai ver lá na frente Judas, e tanta gente ruim, na tua vizinhança, tanta gente que é ruim, toma cuidado com o que você anda falando, não vigiando, pessoas que se envolvem com gente ruim. Um dia desse eu estava aconselhando uma certa pessoa que resolveu se envolver com um cara que é bandido. Você acha que isso vai ter que fim nisso aí? Sabe? As pessoas elas vão se envolvendo, não vigia, e depois, passa-se um tempo, você quer se livrar de uma situação, é quase impossível você se livrar. Pensa bem o que você está fazendo. Então, aqui, ela sabia dos amigos dela, e eles estavam completamente determinados a não levar isso para frente, ao ponto de eles ameaçar matar ela com fogo, ela e a família dela. E ela, como ela conhece eles, ela sabia que isso era real. Então ela começa a tentar persuadir Sansão. No versículo 16, e a mulher de Sansão chorou diante dele e disse, tão somente me desprezas e não me amas, pois destes aos filhos do meu povo um enigma para decifrar, e ainda não declarastes a mim. E ele lhe diz, eis que nem a meu pai nem minha mãe declarei, tu declararia a ti? E chorou diante dele os 7 dias em que celebraram as bodas. Sucedeu, pois, que no 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. E disse-lhe Sansão aos homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol, que coisa mais doce que o mel, e que coisa mais forte do que o leão. E ele lhe disse, Sansão dizendo, né? Se vós não lavrasseis a minha novilha, nunca tereis descoberto o meu enigma. Então, você vê que ela, sabendo da seriedade dessa ameaça, ela começa a importunar Sansão. Sansão já tem que me dizer, já havia 3 dias que eles não descobriram o enigma. Então ela começou, aí ela falou, até dar no 7º dia. No 7º dia, ele, não aguentando a pressão, né, se entregando aos seus sentimentos que ele tinha por ela, ele resolve falar para ela o enigma. Ela, imediatamente, fala para o seu povo. O que acontece? No 7º dia eles falam, ora, é claro que nós sabemos o enigma. Aí eles até falam, o que é mais doce do que o mel? E o que é mais forte que o leão? Você vê que era impossível eles saberem isso. Eles souberam porque induziram a noiva de Sansão a falar. E Sansão sabendo disso, ele fala, se você não tiver, ele usa um ditado, né? Se vocês não lavrassem com a minha novilha, nunca teriam descoberto. Lavrar é importunar a novilha, né? É mexer com a novilha. Então, se você não tivesse perturbado a minha mulher, com certeza vocês não saberiam o enigma. Só que aqui, irmãos, agora ele está numa enrascada. Sansão está numa enrascada. Por quê? Porque ele já estava bancando os 7 dias de noivado.
que é a festa. Só que ele sendo escravo, tenho certeza que o pai e a mãe não tem a menor dúvida, deve ter pegado dinheiro emprestado, devia estar nas últimas. Como é que eles iam pagar isso? E agora Sansão arrumou um grande problema, porque ele teria que pagar as 30 vestes novas e os 30 lençóis novos. Da onde ele iria tirar dinheiro para isso? Tenho certeza que ele sai perturbadíssimo. E a força dele ia adiantar de que agora? O poder de Deus ia adiantar de que agora para ele? Tenho certeza que ele ficou nesse pensamento desesperado. Eu tenho certeza que muitas vezes você fica nesse mesmo pensamento. E agora? O que me adianta? O que eu vou fazer? Da onde eu vou tirar? Como eu vou resolver isso? Perdão. E a palavra de Deus diz que ele descendo, Deus se compadece dele de tal forma que os outros inimigos de Sansão aparecem. Então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos Ascalonitas e matou deles 30 homens e tomou suas roupas e deu as mudas de roupas aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se sua ira e subiu à casa do seu pai. Então você vê aqui, ele encontra os Ascalonitas, que eram mais um inimigo do povo de Israel. A palavra de Deus diz que agora o Espírito do Senhor se apossa de Sansão de tal forma que ele faz mais do que ele fez com o leão. O leão, forte, poderoso, o Espírito Santo se apossou dele, ele rasgou o leão, mas agora ele vai enfrentar 30 homens, que no comparativo é mais forte que o leão. Então a coisa aqui agora cresceu mais. Então o Espírito do Senhor se apossa dele, ele pega os Ascalonitas, massacra eles, acaba com a raça deles, e a palavra de Deus diz que ele pega as roupas que eram novas, não é coincidência, é Jesuscidência. É Deus planejando, fazendo a coisa acontecer para salvar o servo dele. Então, coincidentemente, não é coincidência, é Jesuscidência, tá lá aqueles caras com roupas novas, ele vai lá e pega essas 30 roupas e paga a sua dívida. Que maravilha, hein, irmão? Só que isso mexe demais com a cabeça de Sansão. Sansão fica indignado com tudo que aconteceu. E ele resolve ir para a casa do pai dele para esfriar a cabeça. Porém, acontece algo aqui que vai ter proporções ainda maiores. No versículo 20, e a mulher de Sansão foi dada a seu companheiro que antes o acompanhava. Então presta atenção, o pai, vendo essa confusão toda, essa ameaça que ela recebeu, e eles deixaram claro, ó, nós não vamos deixar que você fique com o que é nosso. Ele está se referindo ao fato de Sansão sendo filisteu, assumindo uma posição, Sansão sendo israelita, assumindo uma posição dos filisteus. Então eles não aceitaram isso. O pai vendo isso, falou, isso não vai dar certo. Esse relacionamento não vai dar certo. Naquela época, as mulheres faziam o que o pai queria. Então o pai falou assim, ó, não vai dar certo esse relacionamento. Vamos fazer o seguinte, você não vai casar mais com Sansão. E aí provavelmente um dos rapazes que Sansão tinha mandado, que estava junto com Sansão vai para casa, vai esfriar a cabeça. Ele deve ter pedido para alguém avisar, né, que ele ia dar uma esfriada na cabeça e tal. Essa pessoa vai dar o recado, o que acontece? O pai entrega essa mulher a esse rapaz que entregou o recado, porque aí não vai ter confusão, não vai ter problema, mesmo que ela, né, é um casamento, tem que acontecer, mas agora pelo menos não é Sansão. As coisas estavam muito quentes com o nome de Sansão, acabou, eu acho que agora vai resolver. E na verdade, no próximo vídeo você vai ver que situação terrível que essa atitude aqui proporcionou para a vida de Sansão. E o que a gente pode aprender com isso aqui, né? Já falei algumas coisas que a gente pode aprender, mas uma das coisas que eu acho interessante aqui é que Sansão estava extremamente angustiado por causa da insistência da mulher, falando com ele, me fala qual que é o segredo, fala qual que é o segredo. Ele, sabe, perturbado, ela fazendo chantagem, porque ela estava chorando e os sentimentos dele por ela eram verdadeiros, então ele resolve falar para ela, e aí vai acontecer toda essa sequência de tragédia. O problema aqui é que quando você dá muito ouvido aos seus sentimentos e não dá ouvido à sua fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, ou seja, eu acredito mesmo sem estar vendo. A fé, ela está muito voltada, o olhar dela está muito para o futuro, na certeza
das ações de Deus, sem levar em conta o que está acontecendo no presente. Eu sei que agora está tudo complicado, está muito difícil, mas eu sei quem tem um crido e eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso e do que eu peço. Então, a pessoa sabendo disso, tendo essa certeza, essa confiança, ela não se esmorece. Agora, o medo não. O medo, ele é baseado no presente. O contrário da fé é o medo. E o medo, ele sempre dá ouvido aos sentimentos, o medo sempre dá ouvido às circunstâncias, ele age, fala e faz de acordo com o que está acontecendo agora. Então, Sansão, ao invés de dar ouvido à fé, ele dá ouvido aos seus sentimentos e se entrega ao coração, ao que a mulher está falando, e ele pega e fala o segredo que ele não deveria ter falado. Então, no próximo vídeo, vamos falar da história, você vai ver que situação terrível só essa parte teve. Você vê que é o enigma, uma brincadeira, que proporção teve? Proporção gigantesca. Por que teve essa proporção gigantesca? Porque agiu em prol dos medos. Eu quero que você entenda que você tem que agir em prol da tua fé. Você tem que ter mais convicção, crer mais, andar de acordo com a sua crença, porque Deus, ele com certeza, ele abençoa. A segunda coisa que eu quero falar é que ele ficou num grande aperto. Por quê? Porque ele perde o enigma e agora ele tem que pagar, como eu expliquei, não tinha dinheiro, já estava atolado até o pescoço com as dívidas do casamento, das festas, das bodas, das festas, e agora ele perde, agora ele precisa pagar 30 vestes, que era caríssimo. Naquela época, roupa é que era ostentação. Não tinha celular, não tinha eletrodoméstico, não tinha carro, não tinha moto. Essas coisas, você sabe, a gente usa para ostentar, né? Elas dizem se você está bem de condição, se você está péssimo de condição. E a verdade é que o que ostentava naquela época era roupa. Roupa era muito caro. Você queria ter dinheiro, era ter roupa. Você poderia vender, negociar e você ia ter muito dinheiro. As pessoas muitas vezes ela guardava o dinheiro dentro da casa, né? Porque não tinha banco naquela época e era perigosíssimo, mas boa parte preferia comprar roupas, né? Comprava roupas e aquilo também serviria como uma espécie de poupança, né? Porque no futuro, quando fosse vender, teria muito dinheiro. Então aqui ele estava com um grande problema. De onde ele ia arrumar dinheiro para tudo isso? E a palavra de Deus diz que Deus se compadece dele. Deus fortalece Sansão. E ele paga toda a tua dívida. Paga toda a sua dívida. Eu quero crer, acreditar que Deus, ele está usando essa palavra para dizer que ele vai pagar a tua dívida. Ele vai te ajudar a pagar a sua dívida. Eu sei que isso está te enlouquecendo. A vida financeira está te deixando perturbado, mas por essa palavra aqui eu quero crer que Deus está dizendo para você que ele vai te ajudar a superar essa dívida. Ele vai te ajudar a pagar essa dívida. Da mesma forma que Deus ajudou Sansão, Deus, nesse dia de hoje, vai ajudar você. E por último, que eu quero falar, é que a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, uma atitude muito precipitada. Atitudes precipitadas levam você muitas vezes a agir de forma bem complicada. Você vê que Sansão estava perturbado, ao invés de segurar, não, naquele sentimento ele se entrega e fala para ela o enigma. O pai ficou perturbado dessa situação, está indo longe demais e se precipita em tomar uma decisão. Isso nos ensina, irmão, que quando a coisa está muito agitada, sabe? Está acontecendo muita coisa, para um pouco. Não é hora de você tomar decisões, não é hora de você decidir. É hora de você se acalmar, se acalma, pensa, reflita. Não tome decisões no calor do momento, porque às vezes você toma decisão e acaba tendo uma proporção maior do que você imagina, como no caso de Sansão, que uma brincadeira, vamos falar de enigma, uma brincadeira, de repente toma uma proporção gigantesca, então você não sabe. Às vezes a gente fala uma coisa, toma uma atitude achando que vai ter tal resposta e na verdade as pessoas se surpreendem e tomam 8 tipos de atitude que você jamais imaginaria. Então se acalma. Se as coisas estão agitadas agora, sabe qual é o maior exemplo disso? Jesus. Que no meio da chicotada, no meio de acusações, sendo levado para a cruz, ele foi mudo. A palavra diz que ele foi mudo ao abatedor, ele foi calado, ele foi em silêncio. Ele não respondeu. No momento de agitação, de briga, de discussão, você se cala, irmão. Você faz é se calar, você faz é segurar a onda. Depois que tudo se acalmar, aí você fala. Porque aí você vai entender melhor o que aconteceu. Amém?
Então, fica na paz e na graça, até o próximo vídeo.